Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 10 do mês de março do ano 2021, pelo calendário secular gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 26 de Adar do ano 5781, a contar da criação. Portanto, nós estamos a 5.781 anos da criação. E hoje nós estamos a 173 dias, desse novo ano, 5.781, e portanto nós temos hoje a nossa gota de sabedoria de número 173. E vamos ver o que é que o nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, tem para nós nesta tarde. Estamos nos últimos dias do nosso ano, do nosso mês de Adar, e a partir do pôr do sol do sábado, do próximo sábado agora, nós estaremos adentrando no mês de Nissan. E ao entrarmos no mês de Nissan, nós temos aí então as preparações para as nossas três grandes festividades. Primeiro Pesach, Shavuot e em seguida Sukkot. Então são as três grandes festividades conhecidas, elas são conhecidas como as três grandes peregrinações. Portanto, essas três festividades, todo varão dos 20 aos 60 anos de idade tinha por obrigação comparecer no Beit HaMikdash em Jerusalém para essas três festividades, ok? E nós vamos aí conhecer um pouco mais sobre o mês de Nissan e também dessas três festividades. Lembrando que as nossas festividades, dias antes delas, nós estaremos sempre compartilhando sobre as festividades, os preparativos e tudo mais. A nossa sede é Beit Chabad, no Brooklyn, São Paulo. Nós estamos aguardando aí a revisão da Haggadah de Pesach para Benei Noach, para os não-judeus, para termos aí a nossa Haggadah, a ordem da nossa festividade de Pesach, que está sendo revisada pelo nosso Rav Yaakov Geranstadit, e em seguida o nosso Caio Scatini, que é o assessor do nosso Rav, estará compartilhando conosco a Haggadah revisada para este ano 5.781. E na sequência, nós estaremos aí compartilhando com os amados aqui no Brasil, fora do Brasil, Dona Ari, aí em Portugal, na cidade de Lisboa, a Elizabeth lá na cidade do Porto, a Cibele também, que é de Lisboa, Dona Ari? Nós estaremos aí compartilhando com vocês também a Haggadah de Pesach. Ao casal Fátima e Osvaldo Sato, lá do Japão, também estaremos encaminhando para eles a Haggadah de Pesach, para os não-judeus, para os Benei Noach, Então, estaremos aí compartilhando esta Haggadah. E para os nossos amados aqui no Brasil, que estão tendo contato direto conosco aqui à tarde com a Torá, estaremos aí compartilhando a nossa Haggadah de Pesach, que nós estaremos recebendo aí nos próximos dias. Acredito que até o fim da semana nós estaremos recebendo aí através do Caio Scatini a Haggadah revisada, ok? Então, louvamos a Hashem por isso, E o nosso shalom aí para o Antônio Santiago, lá Morro de São Paulo, Bahia, a Clair Alfiknovic, Izimamiski, Rassoti, Cuiabá, Mato Grosso, a Lídice Okamoto, Manaus, Amazonas, o Roberto Freitas, Bromélia, Distrito Federal, a Daniela Santos, lá de Vitória, Espírito Santo, junto com a Marli
lá também de Vitória, Espírito Santo, né? O Edenir de Cuiabá, Mato Grosso, que estaremos aí compartilhando sobre a Haggadah também, e aqueles que estão ali em contato com o Edenir, né? O Edenir, ele perguntou como fazer o seu cadastramento no sentido de Benei Noach, né? Nos próximos dias estaremos aí detalhando sobre essa questão. Todo aquele que quiser receber um certificado de Benei Noach, assinado pelo Rav Yaakov Geranstad, né, obedecendo aos critérios fundamentais, né, de estar abraçando o monoteísmo, estar ligados conosco, né, o Beit Chabad no Brooklyn, lá em São Paulo, ou através de uma das comunidades aqui no Brasil, e queira, né, receber um certificado assinado pelo Rav Yaakov Geranstad, né, como monoteísta, está observando as 7 leis de Noach, nesse sentido aí. Então nós estaremos aí compartilhando como você pode fazer para que receba esse certificado, né, certificado Benei Noach, né? Então nós estaremos aí trazendo essa orientação nos próximos dias aí também, ok? Vamos para a nossa gota de sabedoria, de número 173, que o Rebbe traz para nós aí, né? A Yaritza Verônica, né, do Chile, também já está conectado conosco aí nessa tarde com a Torá, ok? Então a sabedoria de número 173 para o dia de hoje, e o que o Rebbe está trazendo para nós, fala da seguinte forma: os filósofos antigos dividiram o mundo em 4 reinos, cada um deles transcendente em um aspecto em relação àqueles que o precedem. Então os 4 reinos que os filósofos antigos dividiram são o inanimado, a flora, a fauna e o homem. Então vamos lá. O inanimado se refere à terra, rochas, águas e etc. Não transcende seus limites de nenhuma maneira. A flora transcende seus limites crescendo. A fauna transcende seus limites movendo-se de um lugar para o outro. E o homem, como transcende seus limites, o homem projeta-se para fora de si mesmo com as palavras, com o diálogo. Só o homem é capaz de escutar seu próprio eu pelos ouvidos de outra pessoa. Só o homem é capaz de transcender os limites do próprio eu. Então, segundo a orientação, né, que o Rebbe nos traz, o Menachem Mendel de Tzadik da nossa geração, ele fala que os filósofos antigos, eles dividiram o mundo então em 4 reinos. Primeiro, o inanimado, que se refere exatamente à terra, rochas, águas, etc., e não transcende seus limites de nenhuma forma, ou seja, a terra é terra, a rocha é rocha, a água é água, etc. e tal. Então ela é limitada em si mesma, então ela não vai além disto daí. A flora, ela transcende os seus limites de que forma? Crescendo. Então a flora, ela brota e cresce, certo? E dessa forma, então, as plantas, né, elas crescem. Então essa é a forma delas transcenderem os seus limites. E a fauna, né, também ela move-se de um lugar para o outro. Então a fauna, ela pode se mover de um lugar para o outro, né? Tem, por exemplo, a questão das abelhas que, através do pólen, né, das flores, por exemplo, elas levam e transportam de um lado para o outro. Então, flores que estão no norte, elas podem ser transportadas para o sul. Então, é uma forma delas transcenderem os seus próprios limites, desta forma.
Agora, quanto ao homem, né, como que ele transcende os seus limites? Então o homem, ele projeta-se para fora de si mesmo com palavras. Então as palavras do homem, do ser humano, ela vai além dos seus limites. E ela pode repercutir de norte a sul, leste a oeste, nos 4 ventos, como diz, né? Então, e através do diálogo, o homem, então, ele vai além dos seus limites. E ainda, o nosso Rebbe, ele faz a observação que só o ser humano, né, o homem, é capaz de escutar seu próprio eu pelos ouvidos de outras pessoas, né? Só o homem é capaz de transcender os limites do próprio eu, né? Então, só o homem, só o ser humano é capaz de ir além do seu eu. Principalmente quando o ser humano, né, ele renuncia ao seu eu, então ele entra numa forma transcendental, ele vai além, muito além do seu eu. Então, à medida que o ser humano ele renuncia ao seu ego, seu egocentrismo, né, ele renuncia o eu e para mim, então ele tem o poder de ir além dos seus limites. Dessa forma é onde nós vemos, já tivemos uma visão anterior nas outras gotas de sabedoria, é exatamente a conexão com Deus, que faz com que você vai além dos seus limites, além dos limites desse tempo presente, desse espaço e tempo, e você pode se conectar com o Ein Sof, com o Todo-Poderoso. Você pode ir além deste universo e estar em conexão com Deus no seu trono de graça, no seu trono de misericórdia. Então, dessa forma, o homem ele pode realmente transcender de uma forma que, renunciando o seu eu, seu ego e as suas dimensões, egoísmo, egocentrismo, etc. e tal, então ele tem condições de ir além do seu próprio eu e amar o próximo. E ao amar o próximo, ele vai estar de uma forma, vivendo de uma forma sobrenatural a sua própria conexão com Deus. Porque amar o próximo é algo que exige realmente do ser humano ele estar em conexão com Deus. E ele precisa subir, se elevar ao trono da graça do Todo-Poderoso. Então, amados, né, que nós possamos transcender os nossos limites, conectando-nos com Deus, amando o próximo como a si mesmo. Ok? Vamos então para a nossa quarta aliá, a nossa quarta leitura das nossas duas parashiot, né? Vayachel e Pekudei. Hoje a nossa quarta aliá, ela está no capítulo 38, a partir do verso 1, e vamos até o capítulo 39, verso 1 do livro de Shemot, continuando as orientações com referência, né, à construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, com os comentários de Rashi e depois mais algumas coisas com comentários dos demais sábios do povo judeu. Então, 38, a partir do verso 1, construção do altar externo. Fez o altar sacrificial de tábuas de madeira de acácia, era quadrado, 5 cúbitos de comprimento e 5 cúbitos de largura, com 3 cúbitos de altura acima de sua orla. Fez-lhe saliências no topo e em seus 4 cantos, sendo as saliências de uma só peça com ele, e revestiu o altar inteiro de cobre. Fez todos os utensílios do altar, recipientes, pás, bacias, ganchos de carne e braseiros. Fez todos os seus utensílios de cobre. Fez para o altar uma grade de rede de cobre embaixo de sua orla decorativa, que se estendia para baixo até a metade da altura do altar.
Só recordando que o altar externo é exatamente o altar que ficava no pátio, e era o altar onde se queimava os sacrifícios. O povo ia e ali oferecia no altar externo, o altar de cobre, certo? Os sacrifícios. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grade de cobre com alças para as varas. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de cobre. Introduziu as varas nas argolas sobre o altar, aos lados do altar, para que este fosse transportado com elas. Fez o altar como uma estrutura oca, as tábuas. Agora nós vamos para a fabricação do lavatório, Então, agora vamos do verso 8. Nós temos aí sobre o lavatório. Fez o lavatório de cobre de suas bases, e sua base de cobre, com os espelhos das legiões de mulheres que se congregaram à entrada da tenda do encontro para doar os seus espelhos. Deus mandou Moshe utilizar esse cobre para fazer o lavatório, visto que as mulheres haviam usado os espelhos para promover harmonia conjugal, e era apropriado empregá-los na fabricação do lavatório, pois a mulher suspeita de adultério bebe água tirada do lavatório como parte do ritual praticado para demonstrar sua inocência e assim restaurar a harmonia entre ela e o seu marido. Ok? Então, aqui era a prova da mulher suspeita de adultério. Então, a água do lavatório era misturada com as cinzas do sacrifício da vaca vermelha, e dessa forma, então, a mulher era levada a beber dessa água para ver se ela era ou não culpada nesse sentido, ok? Essa foi uma regra colocada ali para a mulher suspeita de adultério. Caso o marido dissesse, eu estou suspeitando que a minha mulher ela cometeu adultério, então ele tinha que cumprir essa regra aqui, para levar a mulher se ela de fato cometeu ou não o adultério. Para vocês terem uma ideia da seriedade desta questão aqui, o marido que tivesse essa suspeita e levasse a mulher para essa prova, então ele teria que ter muita convicção que realmente ela teria cometido adultério, porque a partir do momento que a mulher fosse levada ali, uma prova humilhante, e no caso ela sendo provada a sua inocência, a maior vergonha estaria sobre o seu marido. Então, de uma certa forma, o comprometimento conjugal, da harmonia conjugal, estava em sério risco, Então, era uma prova difícil, humilhante, e até a presente data, para vocês terem uma base, até a presente data, nenhuma mulher foi levada a esse tipo de prova ou a esse tipo de julgamento, certo? Então, a seriedade conjugal, o comprometimento conjugal é algo muito sério. Então, precisa ter amor, fidelidade e confiança. São coisas que precisam estar andando juntas. Então, essa prova ela foi colocada ali em vigor, porém, até a presente data, não foi de forma alguma levado, nenhum marido levou a mulher para tirar essa prova aí, Então, isso traz uma mensagem para nós que é muito importante a confiança do casal. O amor conjugal, a harmonia, a fidelidade, ela é algo muito sério. Por isso, uma prova difícil, uma prova humilhante, em que a mulher era levada, segundo a
essa mitzvah aqui, seria levada na presença, né, do povo, dos juízes, e ali ela seria descoberta, né, a sua cabeça, os seus cabelos ficariam expostos diante de todos, que significa um sinal de humilhação perante todos. Depois ela teria que fazer a prova de beber esta água, né, misturado com as cinzas da vaca vermelha. Se ela fosse culpada, ela teria sérios problemas intestinais, e isso poderia inclusive levar à morte, né, havendo culpa. Porém, não havendo culpa, né, ela sendo provada a sua inocência, todo o povo seria humilhado diante dela, e principalmente o seu marido seria humilhado diante de todos. E ela seria muito mais ainda honrada diante de todos, certo? Mas o marido passaria por uma grande vergonha, um grande vexame, de ele colocar uma pessoa inocente numa situação vexatória diante do povo e diante dos juízes. Então, na realidade, o grande culpado seria ele, e ele que sofreria reveses dessa situação. Então, por isso, até a presente data, nenhum marido levou a esposa para passar por esse teste, certo? Então, dessa forma aí, mais uma vez, Deus ele trata com muita seriedade a questão legítima família. Então, por isso, Deus e família são dois princípios que jamais serão colocados por terra abaixo. Por isso que sistemas, governos que são contrários a Deus, eles querem de todas as formas derrubar esses dois pilares. Deus, consciência divina, e família, a fidelidade familiar, a harmonia familiar. Por isso que quando Deus e família e Deus estão unidos, não existe quem possa derrubar esta harmonia. Não existe o que possa derrubar esta comunhão, esta unidade, esta fusão. Deus, família e Deus. Então, por mais que sistemas e governantes queiram destruir esses dois pilares de uma sociedade, Deus, consciência divina, e família, harmonia familiar, por mais que eles tentem, não vão conseguir. Porque enquanto houver uma família unida com Deus, o resto é conversa mole, o resto é mimimi, mimimi. Então, por isso, amados, Deus e família, sempre em frente, porque a bênção e a vitória já está garantida, ok? Então, a partir do verso 9, nós temos aí a confecção das redes do pátio. Fez o pátio da seguinte maneira: no lado sul, as redes do pátio, feitas de linho torcido, tinham 100 cúbitos de comprimento, possuíam 20 colunas com suas 20 bases de cobre. Os ganchos das colunas e suas faixas foram feitas de prata. No lado norte, as redes tinham também 100 cúbitos de comprimento, com suas 20 colunas e suas 20 bases de cobre. Os ganchos das colunas e suas faixas foram feitos de prata. No lado oeste havia redes de 50 cúbitos de comprimento, com suas 10 colunas e suas 10 bases. Os ganchos das colunas e suas faixas foram feitos de prata. No lado leste, a cerca era também de 50 cúbitos de comprimento, como se segue. Havia 15 cúbitos de rede ao longo de um flanco, ao lado da entrada, com suas 3 colunas e suas 3 bases. E igualmente ao longo do outro flanco estavam os flancos dos dois lados de entrada do pátio. Havia 15 cúbitos de redes, com suas 3 colunas e suas 3 bases. As redes ao redor de todo o pátio foram feitas de linha torcido. As bases para as colunas foram feitas de cobre. Os ganchos das colunas e suas faixas foram feitas de prata.
e seus capitéis revestidos também de prata. Todas as colunas do pátio foram envoltas em faixas de prata. O cortinado para a entrada do pátio foi bordado com material tecido, com fios compostos de 6 filamentos, cada um de lã celeste, púrpura e escarlate e linho torcido. Tinha 20 cúbitos de comprimento e sua largura, quando ela pendia verticalmente, era a sua altura de 5 cúbitos com a largura das redes do pátio. O cortinado tinha 4 colunas com suas 4 bases de cobre. Seus ganchos eram de prata e seus capitéis e faixas eram revestidos de prata. Todas as estacas para o tabernáculo e para o pátio circundante foram feitos de cobre. Após descrever todos os artesãos modelarem os diversos componentes da estrutura do tabernáculo, a Torá faz uma digressão para apresentar os encarregados de seu manejo e assinalar o papel crucial que eles desempenhariam na vida espiritual do povo. Então, nós teremos aqui agora os responsáveis pelo tabernáculo. Estas são as nomeações para o tabernáculo. O tabernáculo era um testemunho do fato de que Deus perdoara os israelitas o pecado do bezerro de ouro e concordara em permitir que sua presença, sua Shekhinah, morasse entre eles. No entanto, ele só deixaria que isso acontecesse enquanto eles mantivessem certo grau de conduta moral. Assim que falhassem nesse aspecto, o templo que viria a subsistir, o tabernáculo portátil, seria destruído, tomado por Deus como fiança do arrependimento do povo. Então, na realidade, o tabernáculo mexicano no deserto, ele foi tomado pelo Eterno como uma fiança, pelo arrependimento do povo. Então, essa era a garantia, a fiança. Então, quando o povo deixasse os mandamentos, se tornassem rebeldes com os mandamentos do Eterno, então a sua Shekhinah também se ausentaria do mexicano, o tabernáculo no deserto. Então, primeiramente, as várias tarefas necessárias para a construção do tabernáculo e todos os seus acessórios foram prescritas por Moshe, pois era obrigação sua assegurar que tudo fosse feito de acordo com as instruções que Deus lhe dera. Então Moshe apontou tesoureiros para a supervisão das matérias-primas doadas pelo povo, bem como artesãos para a realização da obra, conforme será detalhadamente mais à frente. Depois que o tabernáculo por fim foi erguido e começou a funcionar, Deus ordenou a Moshe que tornasse seu manejo constante, a sua desmontagem, nomeadamente a função de desmontar, transportar e erguer o tabernáculo em si, estaria sobre a direção de Itamar, o quarto e mais novo filho de Arão, o sacerdote. Itamar distribuiria essas tarefas entre as famílias levitas. O transporte dos utensílios do tabernáculo seria gerido pelo terceiro filho de Arão, Eleazar. O artesão-chefe de Moshe, Betzalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, revelou-se tão perspicaz que, mesmo quando Moisés não lhe dizia explicitamente o que Deus mandava fazer, ele intuía as instruções divinas e assim executou tudo que Deus ordenara a Moshe. Por isso que lá atrás nós vimos que Deus, ele capacitou Betzalel com intuição adutiva. Então ele tinha intuição. Quando Moisés falava e porventura ele viesse não mencionar algum detalhe, Betzalel, ele tinha a intuição
do que era para fazer, além daquilo que Moisés lhe deu como orientação, certo? Com ele também estava Aholiabe, filho de Ahissamar, da tribo de Dan, artífice e tecelão, bordador em lã celeste, azul celeste, púrpura e escarlate e em linho. A fim de demonstrar que Moisés detinha o comando de todo o processo de construção do tabernáculo, a Torá agora dá alguns exemplos das quantidades de matérias-primas que o povo lhe levou. Todo o ouro que foi usado para a obra em toda a obra santa, isto é, o ouro da oferenda agitada, montou a 29 talentos e 730 shekels, do shekel sagrado, aproximadamente 1.404 quilos de ouro. Essa quantia de ouro não era suficiente para fazer todos os componentes do tabernáculo. Então Moshe, que era extraordinariamente rico, supriu o que faltava com recursos próprios. A prata daqueles da comunidade que tinha sido contados, isto é, homens leigos entre 20 e 60 anos de idade, montou 100 talentos e 1.775 shekels, do shekel sagrado, da prata, certo? Um beca por cabeça, que é meio shekel, segundo o peso do shekel sagrado, para todos os de 20 ou mais até 60 anos de idade, que havia passado pela fila dos contados no censo, foi de 603.550 homens entre 20 e 60 anos de idade. Aquela questão do shekalim, o meio shekel para cada varão entre 20 e 60 anos de idade, que somou 603.550 homens nesta faixa etária. Continuando, capítulo 38, verso 27, os 100 talentos de prata foram usados para fundir as bases para o tabernáculo e as bases para a cortina. 100 bases dos 100 talentos, um talento para cada base. Havia 40 bases em cada lado do tabernáculo, 16 no fundo e 4 sobre a cortina. E com os 1.775 shekels, ele fez ganchos para as colunas do pátio, e revestiu seus capitéis e as envolveu em faixas. O povo doou muita prata adicional, além do meio shekel obrigatório. O meio shekel era obrigatório. Esta era o donativo, também conhecido como de Sedaká, e ao mesmo tempo serviu para fazer o censo, a contagem na faixa etária de 20 a 60 anos, que deu 603.550 pessoas, varões, certo? Então, este é a obrigatoriedade do meio shekel, porém o povo voluntariamente, com o coração voluntarioso, amoroso, fez mais do que lhe foi pedido. Verso 29, o cobre da oferenda agitada montou a 70 talentos e 2.400 shekels. Com ele fez a base para o cortinado, a entrada da tenda da reunião, o altar externo de cobre, sua grade de cobre e todos os utensílios do altar, as bases para as colunas do pátio em toda a volta e as bases para o cortinado, a entrada do pátio, todas as estacas para o tabernáculo e todas as estacas para o pátio em toda a volta. Porém, o lavatório foi feito dos espelhos de cobre doados pelas mulheres já mencionados. Com a lã azul celeste, púrpura e escarlate, fizeram os panos enredeados de embalar para uso no tabernáculo, e fizeram também as vestes sagradas de Arão
como Deus ordenara a Moshe. Aqui nós temos já a entrada no capítulo 39, né? Com a lã azul celeste, o versículo 1, e vamos para o versículo 2 agora, que é a confecção do efod. A Torá agora volta a relatar como os artesãos fizeram os tabernáculos e seus acessórios. O artesão fez o efod de tramas compostas de 28 fios, 4 fios de ouro, entorcido em 6 fios de lã azul celeste, um torcido com 6 fios de lã púrpura, um torcido com 6 fios de lã escarlate e um torcido com 6 fios de linho torcido. Para fazer os fios de ouro, martelaram as lâminas de ouro, achatando-as, e ele as cortou em fios, que seriam entrelaçados com a lã azul celeste, púrpura, escarlate e com o linho puro. O efode foi feito com desenho tecido. Fizeram-lhe suspensórios, corrigindo aqui, né? Nós encerramos, né, a nossa quarta aliá no capítulo 39, verso 1. Com a lã azul celeste, púrpura e escarlate, fizeram os panos enredeados de embalar para uso do tabernáculo. E fizeram também as vestes sagradas de Arão, como Deus ordenara a Moshe. Ok? A partir do verso 2 do capítulo 39, que é a confecção do efode, está na nossa quinta aliá de amanhã. Ok? Então aqui nós encerramos a nossa quarta aliá. Vamos para alguns comentários a mais dos nossos demais sábios com relação àquilo que nós estamos aprendendo com a construção do Mishkan, seus utensílios e os seus tecidos, as tapeçarias, né? Então nós temos aqui, a partir do momento em que Deus ele ordena, libera, aprova a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, então ele está dizendo literalmente, tanto para o povo judeu, para com as nações, que Deus de fato perdoou o povo judeu por causa do pecado do bezerro de ouro. E a construção do Mishkan, com tudo que a envolve, né, o envolve, Deus o tomou como fiança do arrependimento do povo judeu. Ou seja, enquanto o povo judeu mantivesse o seu arrependimento obedecendo os mandamentos, né, a Shekhinah, a presença divina, estaria ali localizada, presente entre eles, e caso eles viessem a desobedecer, se tornarem rebeldes, a Shekhinah ela se ausentaria do meio do povo. Então, a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, mostra a realidade que Deus, a sua presença, a sua Shekhinah, ela estava de volta ao meio do povo judeu. E isso trouxe para eles, sem sombra de dúvidas, um grande contentamento. Então, realmente, houve uma grande alegria e por isso, quando foi solicitado os donativos, o povo foi de fato movido com grande amor para contribuir. Por quê? Porque com grande amor eles se sentiram amados por Deus através da aprovação do arrependimento deles, ok? Outra coisa também que nos chama a atenção aqui no livro de Shemot é que é repetido várias vezes, portanto, os relatos sobre a construção do Mishkan. Então, por que que isso acontece? Segundo os nossos sábios, né, a Torá ela nos fornece 5 relatos do Mishkan e seus sagrados recipientes e instrumentos. Então, primeiramente nós temos aí, num desses relatos, né, 5 relatos, o primeiro Hashem deu a Moshe as ordens detalhadas na Parashá de Terumá sobre a construção do Mishkan. Segundo, os mandamentos são explicados de maneira mais geral na nossa Parashá anterior, a Parashá Kitzá.
relato, né? O terceiro relato. Moshe transmitiu as linhas gerais das instruções a Bnei Israel nessa nossa parashá Vayachel, dizendo que cada homem sábio deveria participar da construção. O quarto relato, ainda nessa nossa parashá, a Torá relata uma quarta vez como os mandamentos de Hashem foram cumpridos, mencionando separadamente que cada recipiente foi projetado, construído e confeccionado. E finalmente, né, o quinto relato, na próxima parashá, que é Pekudê, e dessa forma nós adentramos na nossa parashá Pekudê hoje, né? Lembrando que nós estamos no mês de Adar, não estamos no ano embolístico, portanto não temos Adar 2, e toda vez, né, cada 3 anos temos aí o ano embolístico, então em cada ano embolístico, a cada 3 anos, melhor dizendo, nós temos o mês de Adar 1 e o mês de Adar 2. Quando isso acontece, a parashá, a nossa parashá Vayachel fica separada da parashá Pekudei. E quando nós não estamos no ano embolístico, então essas duas parashiot, elas são lidas juntas, que é o que está acontecendo neste ano. Por isso, nós já saímos da nossa parashá Vayachel, né? Quando que nós saímos da nossa parashá Vayachel? Lá no capítulo 38, verso 20, foi o último versículo da nossa parashá Vayachel, onde lá nós lemos: todas as estacas para o tabernáculo e para o pátio circundante foram feitas de cobre. Aqui encerra a parashá Vayachel. E a partir do verso 21, né, capítulo 38, verso 21, nós iniciamos a parashá Pekudei, né? Então, nós temos agora a 23ª parashá, né, que é lida junto com Vayachel. Então, a partir desse versículo, né, nós estamos na parashá Pekudei, e até o capítulo 39, verso 1, está ligado à nossa quarta aliá das duas parashiot, ok? Então, a Torá, ela relata, né, em cinco oportunidades os relatos sobre a construção do Mishkan, como acabamos de mencionar, né? Então a Torá enumera novamente os recipientes do Mishkan, após estes serem sido finalizados e levados até Moshe, que é o que vamos ver nessa parashá Pekudei. Então, por que Hashem, ele, né, dedica, né, várias parashiot sobre o assunto do Mishkan? A resposta é que essas repetições têm por objetivo despertar dentro de nós a percepção da importância do Mishkan e de sua grandeza aos olhos de Hashem. Um relato repetido de um evento na Torá é a expressão da consideração de Hashem e da importância que ele atribui ao assunto. Por isso, o relato ao encontro do servo de Avraham, Eliezer, com Rivka, a futura esposa de Isaac, ela é feita 2 vezes, né? Lá na parashá Hayae Sara, a vida de Sara, demonstrando que as conversas dos servos de nossos patriarcas são preciosas para Hashem. Então, nesse sentido, né, quando realmente temos aí fatos relatados de forma repetitiva, então nós temos aí, aos olhos do Eterno, isto é valorizado. Se ele valoriza tais assuntos, significa que ao estarmos relendo, reestudando o mesmo fato várias vezes dentro da parashá ou de cada porção, é porque nós precisamos também dar o devido valor
né, a essa questão. Então, quando nós estamos aqui especificamente sobre a questão do Mishkan, o tabernáculo no deserto, então o que isso traz para nós? A relevância, a importância suprema ou sublime que Deus dá para a questão do Mishkan. Depois temos o Beit HaMikdash, a construção do grande templo em Jerusalém. A partir da construção do Beit HaMikdash, lá em Jerusalém, nós temos aí dois momentos trágicos na história do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, que aconteceu exatamente no mesmo dia, 9 de Av, né? A primeira e a segunda destruição dos dois templos. Então a primeira destruição foi o cativeiro babilônico, e depois a segunda destruição do templo, que aconteceu no ano 69 da nossa era comum, e dessa forma então aconteceu o quê? Veio acontecer a grande diáspora, né, que o povo judeu está enfrentando até os dias de hoje. Apesar que, a partir de 14 de maio de 1948, o Estado de Israel voltou a existir, cumprindo-se a profecia de Ezequiel, que num dia os vales secos, né, dos ossos secos, vieram a existir. Nesse sentido aí, a nação de Israel voltou a ter a sua eficiência como Estado, certo? Mas a diáspora, ela ainda continua sendo uma realidade, porque ainda nos quadrantes da terra, nos quatro ventos da terra, norte, sul, leste e oeste, ainda há judeus entre as nações. E por existir ainda judeus entre as nações, a diáspora ainda é uma realidade, certo? Então, dessa forma aí, o que os sábios trazem para nós? O valor, a importância que Deus dá, que principalmente a partir da destruição do segundo templo, é importante que cada vida, cada lar, cada comunidade, cada sinagoga esteja envolvida com o estudo de Torá. Porque é dessa forma que se faz minis tabernáculos, minis grandes templos, como em Jerusalém, certo? É dessa forma que nós trazemos a Shekhinah, novamente trazemos a presença divina. Aqui nós estamos vendo, né, nessa repetição do Mishkan, o que é que Deus toma como fiança para a construção do Mishkan, a construção do Beit HaMikdash. A fiança que Deus exige, né? Conhecemos a expressão fiador, né? Quem é o fiador? Vamos alugar um imóvel. Quem vai ser o fiador? Quem é aquele que garante realmente a condição de que aquele imóvel possa ser alugado, cedido para aquela pessoa? Quem é o fiador? O fiador é aquele que garante que o dono do imóvel não vai ter calote, não vai sofrer calote. Então, para isso que serve o fiador, né? De forma simples e resumida. Então aqui, Deus está tomando como fiador o quê? Quem é o fiador do povo judeu para a construção do imóvel, o Mishkan, o tabernáculo no deserto, que pertence a Deus? Deus é o dono do imóvel, o Mishkan. E ele está pedindo um fiador. Quem é o fiador para esse imóvel? Para que ele venha ceder esse imóvel, o Mishkan, para o povo judeu? Então, nós temos aqui, o fiador é o arrependimento do povo judeu. Então, o arrependimento do povo judeu foi o fiador. Foi o que garantiu que Deus recebeu como realidade o arrependimento, o retorno do povo judeu por causa do pecado do bezerro de ouro. Então, esta fiança, o arrependimento, foi o que Deus aceitou para a construção
do mexicano deserto e posteriormente o Beit HaMikdash lá em Jerusalém. O que aconteceu com a destruição do primeiro templo na época babilônica? Se ele tomou aqui como fiança o arrependimento, então a destruição do primeiro templo, e assim aconteceu o exílio babilônico, então foi porque o fiador não honrou o contrato. Significa que o povo judeu abandonou os mandamentos, caiu de novo na rebeldia, e isso trouxe a destruição do primeiro templo. Depois, novamente, o povo se arrepende, Deus recebe como fiador o seu arrependimento, a sua techuvá, e eles reconstroem o templo. Mas no ano 69 da nossa era comum, o templo é destruído novamente. Por quê? Porque o fiador quebrou o contrato. O arrependimento, a techuvá, ela foi violada, porque o povo voltou a ser rebelde para com os mandamentos de Deus. E aí veio a segunda destruição do templo, e com isso veio a grande diáspora que se estende até a presente data. Quando o terceiro e definitivo templo será construído? Somente quando o fiador voltar a ser fiel. Somente quando o fiador voltar novamente às práticas das mitzvot de Hashem, a prática dos mandamentos de Deus. Ou seja, quando será construído o terceiro e definitivo templo? Quando a techuvá do povo judeu estiver em dia e não em débito. E quando isso acontecerá? Quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar na época da redenção, na era messiânica. Então, através de Mashiach, primeiramente, o povo judeu sairá dos quatro ventos da terra, norte, sul, leste e oeste. O justo e o verdadeiro Mashiach, ao se revelar em Jerusalém e a partir de Jerusalém, então todo o povo judeu fará techuvá. E aí Deus aceitará o fiador com a sua techuvá. E na era messiânica, o terceiro templo será construído, que será maior em suas dimensões físicas do que os dois primeiros. E também será maior na Shekhinah, na presença divina, do que houve nos dois primeiros templos. Porque se trata da redenção final. O fiador, a techuvá do povo judeu, ela será plena, verdadeira e será para sempre. É assim que acontecerá na construção do terceiro e definitivo templo, que permanecerá para sempre. Nada e ninguém poderá mais destruir o terceiro e definitivo templo, porque ele será eterno, porque a redenção será eterna, porque a techuvá do povo de Israel, do povo judeu, ela será eterna também. E então se cumprirá a profecia em que diz, através do profeta Isaías, Joel, em que fala que de Jerusalém sairá a Torá, a palavra verdadeira, a palavra do puro e verdadeiro ensinamento. E a Torá, a palavra, ela vai encher toda a terra, nos seus quatro ventos, norte, sul, leste e oeste, do conhecimento,
do verdadeiro conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus encherá toda a terra, todas as nações, nos 4 cantos, nos 4 ventos, de norte, sul, leste a oeste, assim como as águas cobrem o mar. A Torá, o conhecimento de Deus, será pleno em todas as nações, e todas as nações convergirão para o Deus de Israel, para o Deus dos judeus. Por isso, para que esta se torne uma realidade, o papel dos Benei Noach, o papel dos não-judeus que têm abraçado a fé monoteísta, que têm se tornado um monoteísta na verdade dos 5 primeiros livros da Bíblia. É importante o papel nosso como Benei Noach para estarmos juntos, ombro a ombro com os judeus, cumprindo a nossa missão suprema e soberana, contribuindo para que este mundo se transforme no lar de Deus. É importante isso porque já ouvimos aquela expressão, judaísmo para judeus. Então nós, não judeus, nós não temos que ensinar e nem, entre aspas, pregar para judeus, ponto. Judaísmo é para judeus, ponto. O não judeu, aliás, o judeu não praticante, ele tem que procurar o seu ninho. O judeu não praticante, ele tem que procurar onde está o irmão primogênito, porque ele é parte do irmão primogênito, que é todo o povo judeu. Então, o judeu não praticante, ele tem que procurar o seu ninho, ele tem que procurar a sua turma, que se chama filho primogênito. Ponto. O não judeu também tem que procurar a sua turma, que é o quê? O irmão mais novo, que são os não judeus, os Benei Noach, que têm abraçado a fé monoteísta e anda ombro a ombro com o seu irmão primogênito, o seu irmão mais velho, em estar disseminando nos quadrantes da terra a fé monoteísta, a unidade e a unicidade de Hashem. Então, qual que é o papel importante para nós não-judeus Benei Noach? Para cumprirmos isso daí, ombro a ombro com os nossos irmãos mais velhos, o primogênito de Deus. Nós somos os filhos caçulas de Deus dentro da família. Como que é esse papel importante nessa história e principalmente nesse limiar desse 6º milênio? É aquilo que os sábios dizem, principalmente depois da destruição do 2º templo, no ano 69 da nossa era comum. Como que podemos fazer com que o grande templo seja um micro-templo ou sejamos um microcosmo aonde nós estamos? Já desde a antiguidade os sábios dizem que o não-judeu que se dedica ao estudo da Torá, ele é comparado ao Kohen Gadol, ao sumo sacerdote. Aqui está a chave para nós não-judeus. Para os Benei Noach. Tem gente que fica preocupada aí, que quer saber se é ou não judeu. Para o não-judeu, isso não é prioridade. E uma simples, vamos dizer assim, uma simples forma de eu responder se eu sou ou não judeu. A minha mãe é judia? A minha mãe não é judia. Ponto. Então não sou judeu. Ah, mas eu tenho traços pelos meus antepassados. Aí é uma outra história,
E isso será resolvido, sabe de que forma? Não para o nosso tempo. Ah, mas a minha avó, meu avô, não sei o que lá, meu bisavô, meu tataravô, os parentes dos meus avós ou bisavós vieram fugidos lá de Portugal, da Espanha. Eu tenho traços judaicos. Isso também já está provado que uma grande maioria de brasileiros tem esses traços de antepassados. Mas a pergunta é, a minha mãe é judia? Se a minha mãe não é judia, não importa se eu tenho traços de antepassados judeus. Eu não sou judeu. Por isso que os sábios falam que só tem duas formas para você ser judeu. Ou ter uma mãe judia, ou fazer a conversão. E os nossos sábios dizem que para um não judeu fazer conversão, ele está fugindo da sua missão como não judeu entre as nações. Nós somos importantes entre as nações. Não é importante fazermos conversão ao judaísmo. Não é importante. Nós precisamos entender isto. A minha importância como não judeu, a minha importância de ser não judeu entre as nações e levar a unidade e a unicidade de Deus. Levar o conhecimento dos 5 primeiros livros como a base de todas as coisas. O princípio de todas as coisas. Levar realmente aonde eu estou e entre os não-judeus, levar o conhecimento que há um só Deus, um só Salvador, e que o povo judeu é o filho primogênito de Deus, e que nós somos os filhos mais novos de Deus, da família de Deus. A importância nós, de não-judeus, de levarmos realmente este conhecimento, é para que nós possamos contribuir para que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach seja abreviado o seu tempo. E não fugirmos à nossa responsabilidade como não-judeus, de estarmos entre os não-judeus, entre as nações, e sermos aqui, ali, esta luz de Deus, a luz da sua Torá, a luz da sua presença, a luz de que há um só Deus e um só Salvador. Nós precisamos cumprir a nossa missão para que no nosso tempo, na nossa época, nos nossos dias, e que sejam esses dias para já, para agora, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Quando você se envolve como não judeu numa conversão para o judaísmo, entre as nações, é uma luz que se apaga. Isso significa um passo a menos para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Você não estará contribuindo com nada. Muito pelo contrário, você está fugindo da sua responsabilidade como um não judeu para ser luz entre as nações. E você sendo um não judeu, mas sendo um Benenor, que está aí envolvido com a unidade e unicidade de Hashem, que está envolvido com as 7 leis de Noah, que está envolvido com o estudo de Torá, você está andando ombro a ombro com os judeus. Não há demérito nisto. Você não é menos importante ou você não é insignificante nesta jornada. Por isso que quando o não-judeu, ele fica aí bitolado de saber se é ou não é judeu e que quer fazer conversão ao judaísmo, ele simplesmente está negando aquilo que Deus fez na tua vida. E você quer dizer assim, eu quero corrigir o que Deus fez de errado comigo.
Vai encarar essa? Não comigo. Vai encarar essa com Deus? Deus, ó, o Senhor me fez errado, o Senhor me fez aqui entre as nações. Então eu vou corrigir o teu erro e vou me converter ao judaísmo. Legal? Raras exceções e para finalidades específicas que Deus determina é que há conversões para o judaísmo. Por exemplo, Ruth, que se tornou avó de David. É um exemplo. Uma conversão específica para uma finalidade específica. Se alguém dos não-judeus estiver dentro dessa qualificação, algo específico, para um fim específico, especial, Baruch Hashem, Deus vai contribuir para que tudo dê certo para essa sua conversão ao judaísmo. Agora, se for para você fazer conversão ao judaísmo para ser mais um judeu, então me desculpe, você não resolveu nada. Não ajudou em nada. Apenas foi mais um judeu. Mais um não judeu que se converteu ao judaísmo. Mais um. Pronto. Então, nesse sentido, amados, é que nós precisamos estar aí convictos. O que sou e para que sou. Estarmos convictos qual é a minha missão e se eu vou cumprir a minha missão. A nossa convicção precisa ser que Deus me quis assim, é porque Ele de fato tem um plano para mim, assim como não judeu, para algo específico. E eu vou viver isto. Eu vou viver a minha fé, Benei Noach, ombro a ombro, com meu irmão mais velho, o povo judeu. E ponto final. E ponto final. Então, em vez de alguns perderem tempo com essa questão, adentre-se cada vez mais no universo chamado Benei Noach e viva esta fé. Por isso, seja luz, seja forte entre os não-judeus, para que muitos e muitos e muitos possam somar conosco e abreviar os tempos, abreviar a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, que seja para o nosso tempo, que seja para a nossa época, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Ok, amados? Então vamos ficando por aqui e amanhã, com a graça bendita de Hashem, estaremos aí às 14 horas com a nossa quinta aliá. Baruch Hashem, até amanhã. Shalom, shalom.